E agora um aviso: quem quiser utilizar os créditos do programa Nota Fiscal Cidadã para ter desconto no IPVA do próximo ano, precisa ficar atento e se apressar. O prazo termina no dia 31 de dezembro. Vai chegando o fim do ano e muita gente já começa a pensar nas contas que devem ser pagas no início do ano novo. IPTU, Imposto de Renda e o IPVA são os mais lembrados. No caso do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o cidadão alagoano tem a opção de usar créditos ganhos a partir do programa Nota Fiscal Cidadã. Por exemplo, um dado veículo vai gerar para pagar em 2017 IPVA 1.000, mas aquele cidadão tem R$ 700 de crédito de Nota Fiscal Cidadã. Até 31 de dezembro, ele faz esse pedido de compensação e a partir de janeiro de 2017, o IPVA a ser lançado será R$ 300. O pedido de utilização do crédito no pagamento do IPVA deve ser feito pelo site da Cefaz até o dia 31 de dezembro. Não há limitação no valor do crédito a ser utilizado. A única exigência é que o veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa. O titular do cadastro da Nota Fiscal Cidadã que tem direito àquele crédito tem que ser o mesmo proprietário do veículo registrado em seu nome. Não tem como você ter um crédito na Nota Fiscal Cidadã, passar para um terceiro, para um proprietário de um veículo diferente do seu na Nota Fiscal Cidadã. Qualquer cidadão pode fazer parte do programa Nota Fiscal Cidadã. Basta fazer o cadastro no site da Cefaz e todas as vezes que realizar uma compra, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Esse programa é para beneficiar. Ele não vai ser um agente, não vai ser um motivo para se fazer uma fiscalização naquela pessoa, não. Isso aqui é um programa para beneficiar, para gerar a consciência de uma cidadania fiscal. E agora a gente continua o bate-papo com o médico Antônio Medeiros. Vamos agora falar mais um pouco sobre o PCMSO, que eu acho que isso tem uma demanda mais expressiva dentro do SAMU, principalmente quando de um chamado. Imaginar que uma pessoa fique ali ao telefone precisando se comunicar com as pessoas e recebe diversas demandas. Tudo isso tem um impacto no funcionário, não é? Na realidade, a gente recebe, no caso, a saúde ocupacional, né, que está relacionada ao PCMSO. Qual é a função? A função é fazer os exames admissionais, né, ou seja, quando você vai entrar no serviço público, entrar numa empresa, tem os periódicos, né, que são inerentes à sua ocupação, né, então vamos fazer os exames e verificar se você tem alguma lesão, se você teve alguma baixa de produção, se você tem um problema, no caso, quem trabalha justamente com o telefone, né, se tem algum problema de ouvido, de perda de audição, né, quem trabalha com gases vê a questão da função respiratória, né, e assim por diante. Então, o PCMSO ele é muito ligado ao PPRA, né? Para se fazer justamente os exames que vão ser necessários àquela situação, é preciso ter o conhecimento e existir o PPRA, não é? Porque em cima disso se vai traçar quais são os exames necessários para que aqueles funcionários possam realizá-los, né? Aí vem os exames, como falei, admissionais, os periódicos. Quando um funcionário ele tem algum problema e vai para a junta médica através, né, da saúde ocupacional, e é colocado que ele precisa fazer mudança de local de trabalho, ou seja, mudança de função, também é feito exames, e para ele retornar depois desse tempo que ele ficou afastado, é necessário fazer os exames de retorno. E por fim, no caso, aí realmente mais relacionado às empresas particulares, quando o funcionário vai ser demitido, então é feito também para que se prove que ele não teve, nesse período que ele trabalhou, nenhuma lesão, não é? Porque se existir, ele poderá acionar a justiça ou poderá não sair do serviço enquanto não for curado, enquanto não for sancionado, cessado aquele problema. Imagina a demanda do SAMU, já que se trabalha com o tempo, salvar vidas, o quanto é importante
a técnica, a aplicação da técnica, a condição mecânica das ambulâncias, os equipamentos, o nível de estresse do médico que vem de um plantão e vai para o SAMU. Deve-se avaliar também que o médico, se está de atestado no SAMU, ele não pode estar trabalhando em outro canto. Não é? Essa comissão ela é multidisciplinar, né? E precisa entender cada função. Né? Na realidade, como você falou, o estresse é muito grande. E o estresse não é só grande para o médico, para toda a equipe que tem que funcionar, né, em conjunto. Não adianta, né, ser só uma pessoa. Aquela pessoa que vai receber, que vai fazer a triagem, o médico que vai fazer a triagem, o que vai sair, a equipe que tem que estar pronta para sair, né, com a rapidez, a equipe que vai fazer a limpeza e deixar aquela ambulância pronta para ser utilizada, né, e sem estar contaminada, ou seja, não poder contaminar nem quem vai usar e nem quem vai usar da unidade. Né? Então, é todo um conjunto e isso leva, lógico, a um estresse. E tudo isso é levado. Hoje nós temos em torno de 367 funcionários concursados, né? Fora aqueles de serviço prestados, e temos toda essa quantidade, estamos com em média de 15 servidores afastados ou de licença ou em uso de mudança, né, de serviço. Ou seja, não é uma quantidade grande, né, é uma quantidade, de certa forma, pequena. Né? E isso devido justamente a esses cuidados que são colocados, né, que são vistos para que não ocorra nenhum acidente de trabalho, né, e que a gente tem que lembrar disso, que é muito importante para o Estado, para ele não ser julgado, ser colocado através do Ministério do Trabalho, né, pagar uma multa, ter que pagar alguma coisa, sendo punido por aquilo que não foi feito. Né? O funcionário, o médico, o padioleiro, o enfermeiro, ele é obrigado a descer grota, porque lembro de ações corriqueiras em que o SAMU esperou necessariamente a chegada da polícia e às vezes até do Corpo de Bombeiros para poder agir, né, dada a pressão sofrida pela comunidade. A gente vê muito em todo o trabalho, né, que é melhor fazer aquilo quem está mais adequado. Então, quem está mais adequado, né, e quem que é treinado a descer em grotas, a fazer rapel, é o bombeiro. Né? Então, a gente precisa, e existe, graças a Deus, né, essa harmonia, né, essa exatamente, com o comando, com o Corpo de Bombeiro, né, e com a polícia também, mas especificamente com o bombeiro, que também chega muitas vezes junto, ou antes ou um pouco depois, e a gente faz essa para desencarcerar, tirar a vítima de dentro da viatura, descer e buscar lá embaixo, né, questões de soterramentos, questões de, né, outras, que realmente é necessário. Então, a obrigação não é do SAMU pela questão de não ter esse treinamento. Né? Então, até por questões de ter cuidado com o paciente. Se você vai fazer aquilo que você não sabe, você, em vez de ajudar, você vai piorar a saúde daquela pessoa. Tem uma coisa que me parece que ainda está faltando harmonizar, né? Já que o assunto é o cuidado com o funcionário, essa exposição quando de um acontecimento de um paciente em surto, paciente psiquiátrico, de quem é a responsabilidade? Do SAMU? Do bombeiro? Da polícia? Do Portugal Ramalho? De quem é? Na realidade, se a gente for olhar, todos têm responsabilidade, né? Cada qual com o seu peso. Né? Lógico que a tendência é o pessoal ligar para o SAMU para ir recolher essa pessoa, né? Para dar um suporte. Mas nós não podemos pegar e colocar ele dentro da viatura, né, e chegar lá no Portugal Ramalho e não tem onde deixar. Então, é preciso que, né, o Portugal Ramalho abra suas portas. O ciclo seja completado. Né? Não tem como você ir atrás e ele está lá no surto, como você falou, e ele quebrar tudo, então ele precisa, e às vezes até o familiar ou alguém que aconteceu alguma coisa está lá também agressivo, então precisa ter o apoio da polícia. No caso como esse, se houver um ataque a um funcionário do SAMU, aí entra no programa do PCMSO? Sim, porque não vai deixar de ser um acidente de trabalho. E existe a CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho.
né? Então, a pessoa, dependendo se for lesionada, vai fazer essa CAT e nós vamos encaminhar justamente para a junta médica do Estado, se assim for necessário. Uma época dessa, o SAMU, bem pouco tempo, houve uma movimentação interna que exigia, por exemplo, maior cuidado com a manutenção de ambulâncias. Alguns funcionários estariam boicotando o trabalho ou se recusando a fazer o trabalho porque naquela ambulância estaria correndo risco de vida. Como é que a comissão atua? Como é que o programa atua nesses casos? Realmente assim, a gente não está diretamente ligado a isso. Aí seria realmente questão da direção, no caso da pessoa do Lucas Casado, né, que das vezes que eu conversei com ele a respeito disso, ele tem a coordenação, a superintendência, tem feito um trabalho junto à polícia, né, de investigação, saber, né, e punir aqueles funcionários, mal funcionários, né, que têm levado essa lesão ao SAMU e prejudicado a comunidade. Né? Então já está havendo e tem tido resultado. Eu acho que harmonizar, né, conversar e afinal de contas, você não pode colocar a sua vida em risco com a sua ação, sua atividade fim em salvar vidas, você não pode levar risco aos seus funcionários. Né? E, inclusive, os médicos, eu acredito que todos os outros, eles estão salvaguardados pelo seu conselho justamente em relação a isso. Você não pode dar cuidado para o outro se você vai se prejudicar. Primeiro, você tem que se salvaguardar para poder ajudar o próximo. Né? Então, se você não tem condições de trabalhar, você pode, lógico, se negar, não vou fazer isso, porque existe um risco da sua saúde, da sua integridade. E é para isso que existem esses dois programas. Né? Para salvaguardar e o outro para manter e descobrir e tratar os casos que são necessários. Todos eles têm comissões de participação dos funcionários? Sim, sim. Inclusive, em abril próximo do ano que vem, já existe uma pactuação onde todos os funcionários do SAMU vão fazer os exames periódicos. Né? Existe uma pactuação do Estado com laboratórios, com clínicas, que vai fazer todos os exames que for necessário. Audiometria, espirometria, eletrocefalograma, enfim, tudo que seja necessário às atividades do bom funcionamento, né, do funcionário do SAMU. Conversamos com o médico Antônio Medeiros, médico de saúde ocupacional. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço em nome de todos do SAMU. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos ao vivo amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 5 da tarde. Até lá.